Beleza, pessoal, vamos encerrar a nossa cobertura da rodada de hoje dos playoffs falando sobre o jogo que encerrou, né, essa quarta-feira, o jogo que fechou a rodada de hoje, que foi o jogo 2 entre Denver Nuggets e Oklahoma City Thunder, né, cara? Segundo jogo da série. Primeiro jogo, o Denver conseguiu uma grande vitória lá em Oklahoma. Uma vitória suada, né, cara? Que veio ali nos últimos minutos, muito por conta de certas decisões equivocadas do técnico do Thunder, né? Isso tem que ser falado, claro. O Denver teve mérito demais. O Jokic fez um baita jogo 1, jogou muito. Mas se não é, né, aquelas faltas ali que o Daigeno mandou o Thunder fazer, principalmente aquela falta faltando 11 segundos, no momento em que o Jokic estava no banco e o Denver estava sem timeout. Se não fossem aquelas faltas, especificamente aquela falta dos 11 segundos, provavelmente o Thunder poderia, né, ter vencido o jogo. Porque no todo da partida, até os últimos 5 minutos de jogo, o Thunder foi bem superior ao Denver, né? Foi bem superior. Defendeu muito bem. Ofensivamente, foi brilhante? Não. Mas conseguiu produzir. Contra-ataque funcionando. O Shai fazendo um bom primeiro jogo. Caruso sendo extremamente impactante. Então, a derrota do Thunder no jogo 1, ela foi bem frustrante por esse fato, por ter sido uma derrota muito por culpa dos vacilos do Thunder, pelas decisões erradas que o Thunder tomou, né? Mas enfim, o Denver foi lá, ganhou, mérito pra caramba, Jokic entregando aquela atuação monstruosa, não tomando conhecimento dos defensores do Thunder. Aí, chegamos pro jogo de hoje, jogo também em Oklahoma, segundo mando do Thunder. Thunder precisando urgentemente vencer para evitar uma ida para o Colorado com 2 derrotas na mala, o que seria extremamente preocupante, assim como é preocupante para o Celtics e para Nova York com 2 derrotas na mala, seria preocupante também para o Thunder e para o Colorado com 2 derrotas. Então, era um jogo que o Thunder não podia perder. E acima de ganhar, acima de não poder perder, era um jogo que o Thunder precisava dar uma resposta, né? O Thunder como seed 1, o Thunder como melhor campanha da temporada, precisava dar uma resposta no jogo de hoje. Precisava jogar melhor, né? Então era uma noite onde não bastava vencer. O Thunder tinha que convencer. O Thunder tinha que mostrar melhora em relação ao primeiro jogo. E conseguiu. Acho que quem tava querendo ver aquele Thunder da regular, quem tava querendo ver aquele Thunder dominante da regular, hoje essas pessoas, e eu me incluo, tá? Dentro dessas pessoas. Essas pessoas, nós, matamos a nossa vontade. Hoje o que vimos foi aquele Thunder dominante, aquele Thunder avassalador, aquele Thunder opressor da temporada regular. Vimos um time que não deu sossego pro Denver, um time que pressionou o Denver do primeiro ao último minuto, um time que executou uma pressão no ponto de ataque absurdamente forte, como foi no primeiro jogo também, né? Acho que uma das poucas coisas, né? Uma das coisas que não dá pra criticar o Thunder no primeiro jogo foi a pressão no ponto de ataque. Essa pressão foi muito bem feita.
O Thunder conseguiu forçar turnover, o Thunder conseguiu atrapalhar a construção de jogo do Denver, né? Pelo menos ali no perímetro. Só que hoje isso foi elevado à 10ª potência, né? Essa pressão no ponto de ataque que foi bem feita no jogo 1 foi muito melhor feita no jogo de hoje. Impressionante como o Denver não conseguiu ter paz para trabalhar e tiveram pontos de melhoria. Talvez o principal deles, para além do aproveitamento para 3 pontos e tal, que melhorou bastante. Hoje o Thunder chutou muito bem para 3. Mas eu acho que o grande ponto de melhoria em relação ao primeiro jogo, que ficou muito nítido hoje, foi na marcação em cima do Jokic. O Thunder não achou o Jokic no primeiro jogo. Não achou. Chet não fez nada, Hartenstein não fez nada. O Thunder não conseguiu. Os jogadores mais baixos que o Daigneault colocou ali no Jokic no primeiro jogo não conseguiram fazer quase nada. Dort, Cason Wallace. Então, a marcação em cima do Jokic no jogo 1, ela não foi efetiva. Ela não foi efetiva. A prova é os números que o Jokic colocou. E o fato de que no quarto período, o Jokic foi quem mais pontuou, foi quem matou as bolas importantes, foi quem foi pro lance livre. Então, talvez o grande problema do Thunder no jogo 1, para além das tomadas de decisão ali no final, foi a marcação em cima do Jokic. O Thunder foi mal. Não achou o Jokic, não conseguiu parar o Jokic. O Thunder conseguiu parar outros jogadores do Denver, conseguiu parar outros setores do time do Denver. Mas o Jokic não conseguiu. Hoje, a marcação em cima do Jokic foi muito mais bem feita. Muito mais bem feita. E aí, vale citar um ajuste muito interessante que o Daigneault fez, que foi o Jalen Williams. O Jalen Williams, no jogo 1, ele deve ter jogado... Cara, tentando puxar de cabeça, eu acho que ele não deve ter jogado nem uns 8 minutos. Ele teve uma minutagem muito baixa, o Jalen Williams. Hoje, só no primeiro quarto ele já jogou mais do que ele jogou o primeiro jogo inteiro. E por quê? Por que o Daigneault resolveu utilizar mais o Jalen Williams? Pelo tamanho e pelo corpo do Jalen Williams. O Jalen, ele pode não ser tão alto e tão forte quanto o Zubac. E acho que a gente pode entrar aqui num consenso que foi o cara que nessa temporada melhor marcou o Jokic. A gente pode entrar nesse consenso, que o Zubac foi o melhor marcador do Jokic nessa temporada. O Jalen Williams não tem a estrutura do Zubac. Não tem. Porém, ele é bem mais forte, mais corpulento do que Chet e do que Hartenstein. Então, em termos de fisicalidade, o Jalen, ele é o pivô que o Thunder tem à disposição que melhor pode, com todo respeito, mas melhor pode aguentar o tranco do Jokic. Pode zoar a quinta série. Mas é meio que isso mesmo. E aí, o que o Daigneault fez? Já no primeiro quarto, bota o Jalen Williams e bota ele pra, incomodar o Jokic. Pra usar a fisicalidade. E deu certo. O Jokic não conseguiu fazer muita coisa no primeiro quarto, Tanto que o Jokic fechou o primeiro quarto com... Cadê? Foram 4 pontos, se não me engano. Aqui, ó. Acho que foi isso mesmo. Acho que foi com 4 pontinhos só. Achei que eu tinha anotado. Aqui, ó, exatamente. Limitou o Jokic a 4 pontos. E a presença do Jalen Williams ali, ela foi muito importante nisso, Então, esse ajuste do Daigneault, ele foi bem interessante. Porque você coloca mais fisicalidade, você coloca mais corpo em cima do Jokic, E aí você vai cansando ele, vai gerando mais combates. Então, esse ajuste do Daigneault foi muito bem feito. E talvez tenha sido o principal ponto de melhoria do Thunder em relação ao primeiro jogo. Tiveram outros pontos, A pressão no ponto de ataque, que foi bem feita no jogo 1,
Foi muito mais bem feita hoje, como eu já falei, foi elevada à 10ª potência. Perímetro ofensivo, né? Thunder hoje foi muito melhor arremessando de fora do que foi no jogo 1. O Thunder fechou o jogo de hoje com 44,4% para 3, com 16 bolas de 3 convertidas. Né? E isso acabou sendo um problema para o Denver, porque acabou fazendo com que a marcação em zona do Denver, que foi muito bem feita no primeiro jogo e foi bem efetiva, hoje ela não foi tão bem efetiva assim. O Thunder... Ai, caiu minha caneta. O Thunder conseguiu atacar bem a marcação em zona do Denver, né? Com driving kicks, com bolas de 3 convertidas. Então, o perímetro ofensivo do Thunder também foi bem melhor. A eficiência no perímetro foi bem maior. Então, foi outro ponto de melhoria. Cara, o Shai hoje, ele foi bem melhor do que foi no primeiro jogo. Eu não acho que ele foi mal no primeiro jogo, muito pelo contrário, eu acho que ele foi bem, tá? Acho que ele foi bem no primeiro jogo. Mas uma coisa que eu vi muita gente falando, e eu acho que eu concordo, é que no primeiro jogo a gente viu um Shai saindo um pouco das suas características. Né? Tanto que se eu puxar aqui, ó. Aqui, ó. No primeiro jogo... Eu vou ter que puxar aqui pela... Pera aí. Rapidinho. Calma. O primeiro jogo foi na segunda, né? Ó. No primeiro jogo, a gente viu um Shai, tentando 6 bolas de 3. Coisa que não é muita do Shai. O Shai não é um cara de arremessar tanto pra 3. O Shai é um cara de média, curta distância. E hoje o que o Shai foi? Um cara de média, curta distância. Foi um cara que tentou 2 bolas de 3 só. Converteu uma. A gente viu um Shai indo mais pra dentro, gerando mais mismatch na média distância, atacando mais o Jokic. Isso foi uma coisa que me incomodou no jogo 1. O Shai atacou pouco o Jokic. Enquanto o Jokic toda hora gerou mismatch pra ele, no primeiro jogo, o Shai não conseguiu fazer isso tanto. Não conseguiu atacar tanto o Jokic, que é um alvo pro Shai bom. É um bom alvo pro Shai atacar, porque é um cara mais lento. O Jokic é um cara que, você sabe, tem seus problemas na defesa. E é um cara bom pro Shai atacar. Então, hoje a gente viu um Shai atacando mais o Jokic, principalmente no terceiro quarto. No terceiro quarto teve umas 2, 3 jogadas onde o Shai atacou o Jokic e conseguiu tirar vantagem. Então, o Shai também foi um ponto de melhoria em relação ao primeiro jogo. Hoje a gente viu um Shai sendo o Shai da regular. Sendo o Shai MVP. 34 pontos pra ele. Uma atuação enorme de 8 assistências também. Jogou muito, bem na defesa. Então, 11 de 13 no geral. O Shai hoje, rapaziada, terminou o jogo com o melhor plus-minus da história da NBA. Ele terminou com um plus-minus de mais 51. Desde que essa métrica foi criada, nunca houve um plus-minus tão bom quanto o do Shai hoje, cara. Então, assim, isso é muito absurdo, cara. É o primeiro jogador no século a terminar com um jogo de plus-minus pelo menos mais 50. Então, a gente viu hoje uma das melhores atuações do Shai na temporada e a melhor atuação dele no playoff. A melhor atuação dele no playoff. Então, teve a melhora também do Shai. Jalen Williams e o Chet também foram muito melhores hoje do que foram no primeiro jogo. Muito mais confortáveis em quadra, né? Inclusive, muito legal ver o Chet não se abalando com o que aconteceu no primeiro jogo. Eu tava com medo do Chet meio que ter sentido demais os lances livres que ele errou. Não foi o caso. Jogou tranquilo e tal, fez um ótimo trabalho. Outros nomes que cresceram em relação ao jogo 1. Aaron Wiggins, Isaiah Joe, né, os dois foram bem melhores hoje. O Hartenstein também foi bem melhor. Inclusive, na própria marcação do Jokic, o Hartenstein hoje marcou o Jokic bem melhor do que marcou no primeiro jogo. Lugendorf também teve ótimos momentos defensivos, incluindo momentos em cima do próprio Jokic, defendendo bem o Jokic em algumas posses. Então, no todo, cara, o Thunder fez tudo melhor do que fez no primeiro jogo.
Foi melhor na pressão no ponto de ataque, foi melhor na marcação do Jokic, foi melhor no perímetro, foi melhor na transição. O Thunder fez tudo melhor. E fez tudo com uma intensidade absurda, com uma vontade absurda, né? Outra coisa, a briga por rebotes ofensivos. Toda hora o Thunder brigando pelo rebote ofensivo, pegando rebote, gerando uma segunda chance. Né? Thunder brigando por cada bola, por cada espaço, como se fosse um prato de comida, cara. Isso foi isso que o Thunder fez a temporada regular inteira. Foi por isso que o Thunder teve uma das melhores defesas da liga. Por isso que o Thunder teve a defesa que mais forçou turnovers na liga. Por essa intensidade, por essa entrega, por essa dedicação na pressão. E o Thunder fez isso o jogo inteiro. Ah, beleza, meteu 45 pontos no primeiro quarto, abriu uma vantagem confortável. Foda-se, mantém a pressão. Pô, foi pro intervalo com 87 pontos marcados. Maior marca da história dos playoffs da NBA. Vantagem tranquila, o jogo tá decidido. Mantém a pressão no terceiro quarto. O Thunder não tirou o pé. O Thunder foi tirar o pé no quarto período. E ali o jogo já tava resolvido, o Denver já tava com as reservas em quadra, o Jokic já tava com 6 faltas. Inclusive, um paralelo interessante é o seguinte, o Shai terminou o jogo com o melhor plus-minus da história da NBA, né? 51, mais 51. O Jokic terminou com o pior plus-minus da carreira dele, menos 36. E a gente tá falando de um Jokic que já perdeu jogos em playoff antes, então não é porque foi só pela derrota, porque foi realmente uma atuação muito ruim do Jokic, ele foi muito bem anulado pelo Thunder hoje. O Jokic fechou o jogo, gente, com 17 pontos, 6 faltas, 6 turnovers. Menos 36 de plus-minus. Então, esse é um paralelo interessante que diz muito sobre o que foi o jogo. Sobre a diferença entre os dois times. Né? Uma diferença que ficou nítida no placar. 149 a 106. O Thunder foi pro quarto período, gente, tendo marcado já 124 pontos. O Thunder foi pro quarto período vencendo por 124 a 76. Não baixando a pressão. Foram 20 turnovers forçados. Foram 12 roubadas de bola. Foram 8 tocos. Foram 8 rebotes ofensivos. Foram 8 jogadores com dígitos duplos de pontos, enquanto Denver teve 4, né? Ao todo, foram... Aqui, ó. Ao todo, foram 52 pontos no garrafão. Foram 26 pontos de contra-ataque. Foram 34 pontos pós-turnovers. Foi isso que o Thunder fez hoje. E aí, eu sei que vai ter muita gente, inclusive a maioria, vai chegar e falar: pô, Luiz, mas Denver não tava muito afim de jogar, Denver já ganhou o primeiro jogo, tava se poupando pros jogos no Colorado. E beleza, até acho que isso realmente aconteceu. Realmente o Denver não entrou com sangue nos olhos. Não entrou, por quê? Porque venceu o primeiro jogo. Né? Bem ou mal, perdendo ou não hoje, o Denver já ia pro Colorado com uma puta vitória na conta. Então eu concordo que o Denver não jogou a vida. Porém, o Thunder jogou. E aí, da mesma forma que foi enaltecido o fato do Denver ter vencido o Thunder no jogo 1, tendo jogado no menos de 48 horas antes, eu acho que tem que ser enaltecido o Thunder ter feito o que fez hoje. Não dá pra tirar o mérito do Thunder. Eu acho que é injusto, eu acho que aí é ser incoerente. Né? Porque muita gente falou, olha aí o Thunder, tava descansadinho, tomou pau no jogo 1. E aí no jogo 2, o Thunder faz valer a questão do descanso, engole o Denver fisicamente e não vai falar nada. Vai falar, o Denver deixou. Aí eu acho foda também. Aí acho que é meio injusto. Aí é desmerecer muito o trabalho feito pelo Thunder, que foi um trabalho épico. A surra que o Thunder aplicou hoje foi uma surra épica.
Entrou pra história já. O mesmo Thunder que já havia aplicado aquela surra histórica no Memphis no primeiro jogo da série. A gente tá falando de um Thunder que no mesmo playoff aplicou 2 surras inacreditáveis. Contra o Memphis, que no primeiro jogo, no jogo da surra, tava com o Ja Morant, e no Denver, que tava com todo mundo ali. Então, eu acho que é importante sim valorizar o que o Thunder fez. Muitos não vão valorizar, muitos vão falar que não vai acontecer de novo. Beleza, talvez não aconteça mesmo de novo. Talvez o Thunder não aplique uma surra dessa no Colorado. A tendência é que os jogos lá sejam bem mais equilibrados, porque o Denver vai estar jogando em casa, então obviamente o Denver não vai jogar com a intensidade baixa que jogou hoje. Mas eu acho que independente de qualquer coisa, tem que ser valorizado o que o Thunder fez. O Thunder fez um jogo absurdo, o Thunder teve seu melhor jogo nesse playoff, na minha concepção, dado o adversário e dada a pressão da derrota do primeiro jogo. E ficou muito claro que o Thunder pode ganhar do Denver. Já tava a gente falando de varrida, rapaziada, depois do primeiro jogo. Se eu puxar os comentários aqui do primeiro jogo, do vídeo do primeiro jogo, vai ver o tanto de gente falando, vai varrer, o Denver vai varrer. O Thunder não tem time pra bater o Denver. O que você vai falar agora? Com essa surra. Vai falar que o Thunder não tem time pra vencer o Denver? Vai falar que não tem como. Aí é foda, né? Se o Thunder perde, é massacrado, e quando ganha, massacrando, não vai falar nada? Não vale, não vale. Aí a vitória não vale. Vai perguntar pro Jokic se ele tava de boa em tomar essa surra. Tava de boa. Não tava de boa. Né? Então, enfim. Eu sei que a maioria não vai valorizar, mas eu vou valorizar. Também porque é o meu time? Também. Mas se fosse qualquer outro time dando essa surra no Denver, eu ia vir aqui e falar, porra, o time foi brabo. E o Thunder hoje foi brabo. O Thunder hoje deu a resposta que não só o torcedor, mas todo mundo que tá acompanhando o playoff queria receber. Essa era a resposta que o Thunder precisava dar. A mesma resposta que o Cavs deveria dar no jogo 2 e não deu, que o Celtics deveria dar no jogo 2 e não deu, e que o Minnesota tem que dar no jogo 2 contra o Warriors. O Thunder foi o primeiro mandante a vencer nesse segundo round. O primeiro. Então, eu acho que tem que ser muito valorizado sim o que o Thunder fez. A série agora vai pro Colorado. O Denver sai muito no positivo desses 2 primeiros jogos, mesmo com a surra de hoje, por conta da vitória no primeiro jogo. E, mano, temos uma série. Temos uma série. Isso é fato. Quem achou que ia ser varrida é maluco. É maluco. Ou não assistiu o Thunder, ou é um cara que é o famoso, né, Maria vai com as outras, né? Ouve alguém falando algo no Twitter e fica repetindo. Porque achar que o Thunder ia ser varrido é uma loucura. É uma loucura achar isso. Nem eu, depois de ficar revoltado com o primeiro jogo, cogitei essa possibilidade. Então, enfim. Tá aí a resposta que vocês queriam. Amasso histórico e série empatada. 1-1. E vamos pro Colorado, né? Vamos ali pras montanhas, né? Bom, o que você achou do jogo? Manda aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo que é muito importante. Dá uma olhadinha aí no comentário fixado. Vai ter aquele linkzinho maroto do League Pass, com 7 dias grátis de teste e mais de 40% de desconto no plano anual. Então, para quem não tem o League Pass, vale a pena. Link tá aí, é só clicar e usufruir. Usufruir ou usufruir? Usufruir, né? Enfim, aproveitar, né? Vamos usar uma palavra mais fácil? 3h30 da manhã, não vamos complicar. Usufruir. Aproveitar. Aproveita aí o League Pass. Falei que não ia usar usufruir, usei de novo, né? Puta que pariu. Minha cabeça já não tá legal. 3h30, tomando café a rodo. Meus neurônios já estão, né? As ligações já não estão sendo feitas. É isso. Tô maluco. Obrigado pela audiência. Obrigado aí pela moral. Tamo junto, grande abraço. A gente se vê mais tarde com o Switch TV Show, onde eu vou falar sobre tudo da rodada. Falar sobre o jogo de hoje também. E sobre tudo mais, tá bom? A gente se vê mais tarde. Tamo junto. Beijo no coração de vocês e tchau.